Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, como sempre, né? E antes disso, da gente começar aqui esse bate-papo, eu gostaria de falar de um projeto lindo na África, a qual eu sou embaixadora, que é a Casa da Mãe Regina, e eu vou deixar os arrobas aqui embaixo para que vocês conheçam melhor esse projeto tão lindo, que já são mais de 100 crianças hoje que precisam muito da nossa ajuda. E eu já tô um pouco assim, até um pouco confortável, porque é uma pessoa que eu conheço e eu acho que fez todo sentido trazer ela para contar uma história tão inspiradora como a dela, que é a doutora Claudele. Seja muito bem-vinda ao Empreendelas. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, minha amiga, né? E agora esse projeto lindo também, Sim, né? sim, sim. Eu acho que antes, né, da gente começar aqui, você. Nós somos amigas, né, gente? Eu acho que vocês devem ter visto já ela nas minhas redes sociais em algum momento. E quando ela me contou a história dela, eu acho que vai ter muitas mulheres que vai se identificar muito e que vai conseguir tirar, acho que extrair muitas coisas boas da história de superação dela, não só enquanto profissional, porque é uma excelente profissional, né, uma excelente médica, biomédica, e também tem uma história por trás disso. E eu queria começar por aí. Eu queria que você hoje contasse um pouquinho de quem é você fora do jaleco. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Então, a Claudele fora do jaleco, ela é uma sonhadora, né? É, empreendedora. Antes de tudo isso, mãe, né? Primeiro fui mãe, tenho uma história, né? Com os filhos já. Eu sempre costumo dizer que quando eu faço essa pergunta, geralmente as pessoas falam da sua própria profissão, né? Quem é você? Ah, eu sou a Thay e trabalho com marketing. Mas eu acho que tem uma história por trás, Com, né? cer Nós não somos a nossa profissão. com E eu acho que é certeza. isso que você falou, né? De ser mãe, de ser, né, empreendedora, de ser uma mulher que inspira É e isso. Que nunca que desistiu, nunca né? Porque desistiu. tem toda uma história aí por trás. Então, é, é, comecei lá, muitos anos, fui casada, tive a minha família, né, durante 20 anos. Você, antes de tudo, assim, eu queria que você contasse para as pessoas de onde você é e como que você chegou aqui em Portugal, por que Portugal, e aí a gente vai para essa outra Claro, parte da. claro. Então, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Mas atualmente morando em Santa Catarina, mas as minhas raízes estão no Mato Grosso do Sul, onde eu casei e criei meus filhos. Depois mudamos para Santa Catarina. Fui casada durante 20 anos e no final do meu casamento eu voltei a estudar. Então foi aí que eu fiz a minha primeira faculdade de gastronomia, né? Antes de ser biomédica. Nossa, que completamente diferente, meu Deus. Total. É Eu já todo. sabia disso, mas eu não sabia que era uma É faculdade. diferente, mas ainda até hoje eu trago isso Eu muito sei que ela cozinha forte. muito bem porque eu já comi, É mas eu isso. não sei se. Eu não sabia que era uma faculdade, né? É Que você tinha sim. uma graduação. Sim, fiz uma graduação e uma pós-graduação de enogastronomia, que é a harmonização de vinhos com comida. Mas isso ainda está muito intrínseco na minha essência também. E tem tudo a ver No com o seu que eu dia a dia. faço hoje na questão de saúde, né? Sim. Saber se alimentar, saber os melhores alimentos. Então, isso eu trago comigo até hoje. Isso fez muito bem para mim. Não foi um tempo que eu perdi, mas foi um tempo que eu ganhei muita coisa, né? Então, foi tudo uma história, tudo aprendizagem para chegar onde eu cheguei, né? E aí, então, eu saí do Brasil, eu migrei, depois que eu terminei a Você faculdade. esteve aqui em Não, Portugal? eu terminei a faculdade de gastronomia, Aqui ou no não, Brasil? no No Brasil, Brasil, aham. adquiri um melasma muito grande, que Ok. foi aí que eu mudei para a área da estética. Então, eu estava trabalhando, já estava trabalhando na área da gastronomia, eu tinha uma pequena empresa, era uma pequena fábrica de sobremesas, onde eu distribuía sobremesas em Balneário Camboriú, que é onde eu morava Ai, que atualmente. delícia. Aham. E aí eu me deparei com um melasma que mudou a minha vida, né? Porque a minha autoestima foi abalada, foi muito abalada, e eu decidi, eu tinha nessa época 45 anos, e eu decidi mudar, que eu não queria envelhecer na cozinha. Apesar de amar a cozinha, eu não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí eu fui, fiz o meu primeiro peeling com uma médica no Brasil, e aí da onde eu é,
me deparei com aquela transformação e falei, não, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para outras mulheres, eu quero levar isso para frente. Ai, que Foi, lindo. foi aí que eu fui estudar novamente, aí eu voltei para outra faculdade de estética e fiz uma pós-graduação em São Paulo também, em dermaticista, né, que é uma especialização em peles, e nessa época eu migrei para Portugal. Aí eu cheguei em Portugal em 2013 como, Nossa. como esteticista, com uma pós-graduação também em estética, e fui trabalhar. Na verdade, chegando, a gente vai trabalhar sempre em restauração e Aham. tal. Fiz o caminho que todos fazem, né? Sim, sim. Então, eu passei os 6 primeiros meses trabalhando em restauração e depois disso eu enviei meus currículos e já fui admitida numa grande empresa. Depois fui para uma outra maior De ainda, estética? com médicos, né? Com Eu médicos, fui trabalhar com ok. médicos dentistas. Engraçado, né, Claudélia, que as pessoas elas te veem assim hoje, né, depois uma mulher super empoderada, uma baita de uma profissional, e você chegou com todos os seus títulos aqui, né? Todos. Só que você foi para o subemprego. Sim, E muitas pessoas acham que é chegar aqui que tudo vai ser, nossa, eu sou advogado, vou chegar lá, vou exercer. E não é bem assim, não gente. mesmo. Acho que a maioria dos imigrantes que eu conheço, que tem uma história de vida que foi mesmo de luta, tem essa história por trás. Eu acho lindo quando você tem Sim, coragem de contar. sim, De não mas contar só a parte boa. é maravilhoso poder contar isso, porque assim, isso me tornou na mulher que eu sou hoje, né? Então eu vim como imigrante, eu vim ilegal, eu entrei no país ilegal, eu demorou para ter contrato de trabalho, porque na época nós não conseguíamos contrato de trabalho, porque eles não podiam dar o contrato e a gente tinha que trabalhar para poder se regulamentar, né? Uhum, para ter No lá a processo, manifestação a de manifestação você interesse, tinha que ser contratado. E as empresas não davam não contrato, davam emprego, contratavam. mas não davam contrato. Então Sim. é um processo bem difícil, bem doloroso. Morei em quartos, dormia em quartos, passei por diversos hostels, fiquei andando de um lado para o outro, como todo mundo, até então consegui esse trabalho com um médico, dentista muito famoso na época e até hoje. E isso me deu muita credibilidade, porque até então eles não entendiam o que era uma esteticista. Uhum. Porque geralmente aqui em Portugal, em 2013, esteticistas eram manicures, depiladoras e tal, isso que não desfazendo da profissão, que é uma profissão linda, mas eu tinha uma pós-graduação em estética e estava muito mais habilitada para trabalhar em pós-cirúrgicos, que era o meu foco, né? Trabalhar com cirurgias plásticas, que é o que eu fazia no Brasil antes de vir para cá. E aí eu gostava muito de trabalhar nessa área do pós-cirúrgico, né? E aí foi Uhum. quando eu tive essa oportunidade, foi maravilhoso. Depois disso eu fui trabalhar com uma cirurgiã plástica renomada em Portugal também. Fui trabalhar com ela e ali começou a minha carreira então. E fui até a pandemia, nesse caminho, seguindo esse caminho, até decidir voltar para o Brasil novamente e fazer biomedicina, né? Ok. Uhum. Que foi onde tudo começou a dar a grande A virada, grande né? virada foi quando eu decidi, depois de muitos anos já. Quantos anos você tinha? Eu tinha 50. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 53 anos. Gente, é isso que eu falo sempre. E às vezes eu fico assim, ai meu Deus, 30 anos. Vocês não têm noção, gente. Essa mulher tem 60 anos. Quase Quem 60, diz? tô Olha a chegando. cara dos meninos lá atrás, vocês não podem ver. É, Mas 60 anos, começou uma segunda faculdade aos 50 aí, aos 53. 53, Sim. e começou a exercer, A né? terceira, né, A faculdade. terceira faculdade aos 53, e assim, eu olho pra ela e a energia que ela tem, eu falo porque é da minha vida pessoal, assim, eu convivo com ela. É uma energia que, gente, é contagiante, assim. Eu falei pra ela hoje, na hora que a gente tava vindo, eu falei, nossa, a idade tem a ver com a sua energia, né? Acho que é isso. É, eu às vezes esqueço que eu estou nessa idade. Às vezes, até uma vez meu filho falava para mim assim: ai, mãe, você parece uma criança, uma menina. E às vezes eu esqueço que eu tenho essa idade, né? Isso Até é porque lindo, eu lindo. tenho muitos sonhos, eu quero ainda conquistar muita coisa, eu ainda estou num processo, eu ainda não alcancei o que eu queria, né? Eu acho que eu estou sempre nessa, eu acho que é por isso que eu mantenho essa energia, porque eu estou Ainda sempre em existe muita busca coisa, né? de me transformar em algo melhor, sempre. Aham. Tem tudo a ver comigo isso. E trazer isso para as pessoas. Eu amo estar perto de pessoas que querem ser ajudadas, né? Porque a gente tem que querer.
as coisas. As coisas não vêm por acaso. Nós temos que conquistar, até querer estar bem, né? Mesmo com a saúde, com o bem-estar, com o físico. Então, para eu viver bem, para ter essa saúde que eu tenho, há 15 anos eu estou cuidando né, com alimentação, academia, os procedimentos estéticos que eu faço. Então, Sim. tudo é um progresso, E né? você escolheu a biomedicina Então, por qual motivo específico? Isso foi uma coisa muito importante, foi uma decisão muito importante para mim, porque foi na pandemia, quando eu resolvi que eu tinha que melhorar as minhas habilidades técnicas, né? Porque eu queria entregar um resultado melhor para os meus clientes, porque eu cresci bastante na área, né? E assim, eu acho que nós temos, principalmente na área da saúde, nós temos que estar em evolução sempre, porque a ciência ela muda a cada 72 horas, né? Então, hoje a verdade que nós vivemos hoje na ciência, daqui 72 horas, imagina, são 72 horas, não são dias, existe algo novo na ciência. Então, você imagina, se você para de estudar, se você para no tempo. Uma pessoa que ela decide ir para a área da saúde, ela tem que saber que ela tem que estudar até o fim. Nunca parar de estudar. Porque sempre se descobre algo, sempre, né? Sempre, e principalmente a área da tudo estética, muda. Que eu falo, nossa, cada dia que passa surge algo novo. A ciência muda, as técnicas mudam, os procedimentos vão evoluindo cada vez mais para a segurança, né? Eu falei, não. E todo mundo tá correndo mesmo sempre, atrás de saber mais, de até às vezes mais. Por status, né? É muito engraçado isso. Mas eu acho que a área da saúde em si é uma área que exige muito, né? Muita responsabilidade. E quando eu me percebi que eu estava já num nível que eu não ia avançar mais, que eu ia parar ali, eu decidi. Então, voltei para o Brasil, deixei tudo, vendi tudo que eu tinha conquistado, desfiz de todas as minhas coisas, voltei do zero para o Brasil, fui de novo na faculdade. Foram mais 4 anos que eu fiquei. E seus filhos? A minha filha ficou aqui, porque a minha filha mora aqui, e meu filho sempre morou lá. Meu filho nunca veio para cá. E que difícil, né? Ter que muito difícil. Acho o mais difícil foi quando eu vim embora, né? A primeira vez que eu fiquei fiquei 5 anos sem ver meu filho. Então, você imagina, foi muito difícil para mim como mãe. Os primeiros anos em Portugal era, né? Por tudo que eu passei, por todas as dificuldades, né? Que todo brasileiro passa, né, em Portugal, quando chega em todos os desafios, eu passei por todos eles. E mais a falta dos filhos, né, a saudade e tal. Bonito. E depois de um certo tempo, a minha filha veio e ficou aqui. Eu fiquei muito feliz por isso, porque isso já me deu um pouco de aconchego, né, de que eu precisava. Mas hoje ela tem a vida dela também. Já é uma mulher. Já é uma mulher, é uma grande mulher, e eu tenho muito lindíssima. orgulho. E eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho dele também, porque ele é um grande profissional da área do TI no Brasil, por isso ele não quer vir para cá. Mas estão criados. Quando é mãe, assim, mulher... Acho que a mãe olha muito pra filha mulher, né? Bastante, porque é mais sensível, também, né? É mais sensível. E a gente que é mulher, a gente sabe as dificuldades que a gente passa. Então, a gente tem a empatia, né? Olhando de um olhar mais crítico. E quando você se formou lá no Brasil, quais foram os seus primeiros passos, assim, para você entrar? Quais foram suas primeiras experiências? O que você quis trabalhar inicialmente depois da biomedicina? Então, eu sempre gostei muito da pele, né? De cuidar da pele. Essa pele maravilhosa, né? A essência é a pele. Né? A minha paixão é a pele, a saúde da pele. Não é só você ir lá colocar um botox, um preenchimento. Eu cansei de deixar pacientes assim, sem fazer um procedimento, porque ela precisava cuidar da pele primeiro, né? Então, primeiramente, a saúde da pele, é promover a saúde de dentro para fora. E é lindo ver esse amor. Eu falo com muita propriedade, porque é muito bom eu estar te entrevistando, porque eu sou sua amiga. E teve uma situação esse final de semana com uma paciente dela que poucas vezes, acho que nunca na minha vida eu vi isso. Que ela no domingo tava lá, ó, com a paciente, porque teve uma reação que é normal, né? Nessa área, às vezes algumas têm, outras não. Mas ela lá, prestativa, falando, eu falei, nossa, amiga, esquece um pouco. E ela, não, tem que ficar aqui, tem que... E isso é muito bonito de ver, porque a gente consegue ver não só
o comercial, né? Porque é uma área extremamente comercial hoje. A área da, bio, é uma da área estética. lucrativa, né? Uma área lucrativa que muita gente quer ir e prostitui muito. Por Exato. isso, por ser lucrativa, as pessoas acabam prostituindo muito o mercado, né? Mas você tem amor mesmo, deu pra ver, assim, ela, a preocupação dela com a Sim, paciente. eu quando estou com uma paciente em processo, eu não durmo, eu não descanso, eu tô 24 horas à prontidão porque eu tenho esse compromisso com meus pacientes e foi para isso que eu estudei, foi Claro. para isso que eu voltei. Você imagina você deixar uma carreira consolidada num país que você escolheu para viver, que você deixou primeiro tudo que você tinha num país de Só origem, vir resumindo. para um país, né? Aham. Deixar tudo e vir de novo e voltar para trás de novo é porque Só resumindo pra ver se o pessoal entende ali. Então, você estava aqui, resolveu se aperfeiçoar, voltou pro Brasil, fez uma outra faculdade e agora você tá de volta, né? E aí entra em outra pergunta que eu acho que é importante aqui para as pessoas saberem também. Como é que tá sendo essa sua inserção no mercado de novo? Como é que você está se inserindo no mercado da biomedicina fora do Brasil? sim. E com todo esse contexto de tecnologia, de várias, né, novidades que estão aparecendo no mercado, como é que está sendo isso? Então, como eu tenho uma visão integrativa, sempre tive desde o início, porque O que quando é eu. integrativo? Integrativa é holístico, é integral. Nós trabalhamos na medicina integral, de dentro para fora. Né? Nós não estamos aqui para estar injetando coisas nas pessoas. Nós estamos aqui para tratar primeiro a saúde, para que a beleza ela venha de forma natural. Né? Então, existem muitas peles, né, que estão envelhecidas, mas não o fato só do cronológico daquela pessoa, mas por algum motivo interno, intrínseco, e é esse olhar intrínseco que nós temos para dentro da pessoa, desde de um pedido de um exame de sangue, para avaliar o exame de sangue, saber como está a saúde dessa pessoa, para depois tratar a beleza, tratar a pele, né, de uma forma mais superficial, com preenchimentos, com botox, com todas as técnicas que tem hoje na harmonização orofacial. No Brasil, eu faço isso. Aqui em Portugal, eu já não posso fazer. O meu diploma agora está sendo reconhecido, né? Daqui a pouco você já tá Já também. mas eu tô com médicos, né? Eu tenho médicos do meu lado, então, que trabalham comigo. Que você e não faz, eu mas faço você tá alguns ali, procedimentos, alguns que você... os procedimentos que eu posso fazer, né? Exato. Outros são os médicos que fazem e a gente está junto nisso, porque o interesse é o paciente, é a segurança do paciente, é o bem-estar do paciente, esse é o nosso interesse. Então, nós trabalhamos em equipe. E como que você equilibra, assim, esse seu conhecimento técnico com o cuidado com o ser humano? Porque tem a parte técnica e tem o seu outro lado, que é o lado humano, né, da medicina integrativa, que você falou muito bem. Sim. Como que você consegue unir essas duas coisas? Porque é um pouco complexo, não? Ontem mesmo eu fiquei mais de 1 hora no telefone com uma paciente que está vindo de propagandas, né? De impulsionamentos. Então vem muita gente querer conversar, saber como é que é e tudo explicar. E eu explicando para essa paciente, né? Que nós trabalhamos de uma forma diferenciada, né? Desde da consulta, da anamnese que nós vamos fazer, porque isso leva em média 1 hora, 1 hora e meia com o paciente, só numa conversa, para ela entender a importância dos exames, a importância de entender a saúde dela, para que os resultados sejam satisfatórios e duradouros. Inclusive, essa paciente que você comentou no domingo, que eu estava muito preocupada, foi uma paciente que fez um procedimento, um microagulhamento comigo, e essa paciente estava positiva de Covid, nós não sabíamos. Nossa, não sabia, era isso? Sim. Positiva de Covid. Eu tô Então, o que sabendo agora. aconteceu? O que aconteceu? Ela teve uma inflamação, né, a maior que o normal, teve ali por isso um processo inflamatório muito grande, porque ela estava com Covid. Então, eu decidi, falando com a minha equipe, né, de médicos que trabalham comigo, que eu não vou mais, nós não iremos avançar em procedimentos sem antes, pelo menos, testar um Covid, fazer um exame de sangue. É muito importante. Porque isso é muito importante. Por exemplo, você conhece, né? Eu tenho um quadro clínico bem sério.
E eu não posso, em hipótese nenhuma, pegar Covid. Já foi dito isso pelos meus médicos, que eu já, inclusive, tive no último AVC, porque eu tive 2, né? E no segundo eu estava positiva no Covid. Então, agravou, assim, 1000 vezes mais o meu Com quadro. certeza. Eu Então fiquei... você vê a importância da pessoa estar saudável para poder fazer um procedimento Sim, estético? exato. Então, assim, Entende? só que é muito difícil, né, Clau? Eu tô falando Clau, mas é doutora Clau. Imagina. Pela intimidade, mas é tão difícil as pessoas entenderem, Aí que tá. entendeu? O que que é, sabe por quê? Porque todo mundo quer só ficar bonito Fazer. hoje, só quer fazer. Às vezes até eu, assim, você sabe como eu Assim. sou descuidada. Eu não tô nem aí, gente, eu quero estar bonita, eu quero minha pele perfeita, independente de como isso Aí vai que tá. ser. Então esse é o maior desafio. Então, Essa esse é o pergunta, desafio, eu acho. essa pergunta que você me fez é muito esclarecedora, assim, muito boa para esclarecer esse fato, que as pessoas elas querem imediato. E primeira coisa que eu falo para meus pacientes é que é um processo, né? É um tempo, não vai chegar lá e fazer um procedimento e sair como ela quer. Isso não existe. Isso, quando vê fotos na internet de antes e depois, muitas vezes são um processo que levou ali 4, 5, 6 sessões para chegar naquele antes e depois, porque as pessoas vendem muito isso na internet, Sim. o antes e o depois. Mas para ter um antes e depois, isso tem um processo, tem um tempo. E se você não respeitar esse tempo, você vai ter problemas. Você vai causar problemas na vida de outras pessoas. Então essa eu acho que o que eu mais levo comigo mesmo, o respeito com meus pacientes, né? E a responsabilidade que isso você imagina, eu fiz um microagulhamento e a minha cliente estava com Covid e depois aconteceu tudo aquilo. Então se você não sabe lidar com isso E às vezes a pessoa sabe, engraçado que às vezes a própria pessoa sabe que está e omite pra... Sim. É negligente consigo mesma, né? Sim. Eu tive um caso no Brasil há muitos anos atrás, quando eu fiz um peeling numa paciente, porque eu faço muitos peelings, né? Assim. Sou focada nisso. A paciente omitiu durante a anamnese que ela tinha o vírus da HIV. Meu Né? Deus. Não estava doente, mas ela tinha o vírus do HIV. Então, e olha isso, o risco para outras pessoas. Com certeza. Meu e o Deus. risco. Então, isso a gente por isso nós temos que ter tanto cuidado quanto com nós mesmos, profissionais da saúde, quanto com o nosso paciente. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Usar máscara, usar luvas. Os equipamentos de EPI que nós falamos, né, de proteção, porque nós não sabemos quem está ali. Né? Então, é uma coisa que a gente tem, que as pessoas não imaginam, né? Que nós passamos por isso. Né? Vocês estão expostos a todas as... E o mais difícil que eu acho, assim, de lidar com tudo isso é a ansiedade dos pacientes, né? De querer estar bem imediato. E aí é onde acontece as intercorrências, onde acontecem os acidentes, onde acontecem as coisas que a gente está cansada de ver na internet, né? E qual que é a sua principal área de atuação agora, Cláudia? Só pra gente entender, assim. Então, eu estou trabalhando com médicos, dentistas Ótimo. e um cirurgião plástico, né, agora, no momento. E também estou eu estou entrando num projeto, que eu sempre trabalhei com isso também, né, que é a suplementação alimentar. O que você é super fit, gente, ela é super fit, super. Porque, assim, desde o início, desde que eu iniciei, por causa devido ao meu melasma, né, eu entendi, depois estudando, e meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para o melasma, né, entender que o melasma é uma inflamação e que está envolvida com o próprio organismo da pessoa e o quanto é importante a suplementação. Então, assim, desde o início da minha carreira, eu sempre prescrevi suplementos. E agora eu encontrei um projeto maravilhoso, né, que são suplementos da Noruega, que são suplementos maravilhosos com resultados, assim, estrondosos, que vai, assim, revolucionar esse mercado, né? E eu tô muito feliz porque eu tô nesse projeto e eu quero trabalhar muito com isso agora, porque que é promover saúde, né? Exato. Eu tive a oportunidade de ouvir você falando sobre esses suplementos, né? E, de fato, gente, pelo que eu tenho visto, assim, os resultados são muito rápidos, né? São. Na pele, na pele, energia, no cabelo. Eu tô assim... No bem-estar físico, né? Na força, na vitalidade. E eu acho que quando se envolve... Deixa eu só... Quando a gente tá aqui diante de um profissional, um médico, que valida e fala, esse é bom,
é porque de fato porque médico não vai indicar qualquer Não. coisa, né? E a gente está com vários E os médicos muito estudos que são conceituados na feitos, equipe, né? né? Você viu, não sei se você chegou a ver, mas nós temos ali nutricionistas, cardiologistas, ortomoleculares, médicos renomados, médicos que estão fazendo um grande trabalho na saúde integrativa e no mundo, né? E eles estão nesse projeto juntos. E eu estou muito feliz e honrada de poder fazer parte desse projeto, né? Sim, É. sim, sim. E só voltando um pouquinho aqui pra você, né, pra sua área, você tem alguma ideia, assim, dos seus próximos passos, o que tipo de procedimento você quer fazer, os que você não quer fazer, se Sim, você gosta do que você faz? Eu acho que isso é importante também, porque às vezes a gente acha que o profissional, ele tá ali pra fazer tudo que lhe aparece. sim. E não é, eu percebo que você, de fato, você fala, eu gosto muito de fazer isso, mas às vezes, talvez, isso aqui eu não quero. Sim, fazer mais, né? Tudo que é voltado para a saúde é o que eu quero trabalhar, né? A minha área, como biomédica, nós temos mais de 36 áreas de atuação, desde a área jurídica, criminal, reprodução humana, a área clínica mesmo, laboratorial, né? Com análise clínicas e muitas outras áreas, né? Além da área da estética. Eu escolhi trabalhar agora, voltando para Portugal, né? E vendo, assim, levando em consideração todo um contexto até da minha idade e tal, que eu quero trabalhar com a saúde mesmo, envolvida com saúde, né? Então, assim, Independente de. eu essa parte da harmonização orofacial é muito boa, mas é uma parte que custa muito, sabe? E não é o que eu quero fazer mais, assim, para levar isso muito adiante. Eu quero mesmo trabalhar com saúde e bem Integrativo, que eu acho que faz todo integrativa. sentido, que você já, Isso. já, já mencionou isso, Analisar que gosta. exames, Sim, sim, claro. perceber as carências nutricionais, Aham. fazer os tratamentos de pele que eu amo, isso eu não vou deixar de fazer nunca, Eu que acho que é isso é importante. minha essência, né? Trabalhar com os peelings que eu gosto muito, né? E hoje tem muita coisa boa no mercado, né? Temos aí os exossomas, o PDRN, que são moléculas maravilhosas que hoje nós podemos trabalhar de forma regenerativa, né? Vamos aproveitar esse gancho aqui, porque eu acho que todo mundo quer saber também qual é o segredo para essa pele, para essa, para esse seu, porque eu olho para você, eu te vejo, gente, 30, daria no máximo 39. Olha isso, 60 anos. É, Qual é o segredo? o segredo é amar o que faz, é se amar em primeiro lugar, é ultrapassar as barreiras e não deixar de sonhar, não desistir, né? Eu sou uma pessoa que eu não desisto nunca, né? Então, para deixar assim de conselho, né, que eu posso deixar é estar perto de pessoas boas, perto de pessoas que são mais que você, né? Principalmente na sua área, pessoas que estão acima de você, querer estar Vamos perto deixar dessas isso pro pessoas. final? Ai, pode ser. Porque Ainda temos assunto. a gente vai ainda falar aqui sobre algumas coisas que eu tenho curiosidade, assim, acho que as pessoas também vão ter um pouco de curiosidade. Você veio pra cá, você decidiu se mudar. Tem um pretexto por trás que eu acho que sua filha tá aqui, isso é importante. E eu acho que talvez isso também tenha sido um fator. E eu gostaria de saber, assim, você enquanto pessoa, assim, o que te motivou, o que você vê em Portugal, por que Portugal? Acho que é uma boa pergunta, assim, pra, Sim, pra é uma gente. boa pergunta. Eu amo Portugal. Eu acho um país. Não é um país para ganhar dinheiro, não é. Mas é um país para se viver E com bem. o pouco que tem, Com se vive pouco bem. se vive. Eu gosto do clima, eu gosto da comida. Hoje eu aprendi a gostar dos portugueses. Eu amo os portugueses. No início foi difícil. Ah, é? Mas hoje eu amo os portugueses e sou muito grata a esse país. E é um país que eu escolhi É tão para viver. Eu lindo. amo o pôr do sol Ah, daqui. eu acho Eu lindo amo quando as uma pessoa fala praias. isso. Sabe por quê? Eu, Porque nós temos um problema, principalmente do imigrante, eu acho que pelo processo de sofrimento até o êxito, é, as pessoas falam muito mal, né, no início, assim. E quando eu vejo alguém falando, porque é isso que você fala, né? Eu sou grata a esse país. Porque nós estamos aqui enquanto imigrantes, esse país abriu as portas pra gente. é, E muitas pessoas não reconhecem, reclamam. E quando eu vejo falando, assim, que eu amo, que eu gosto, é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu viveria aqui pra sempre? Acho que não vou viver aqui é, pra sempre. Mas é como se fosse o meu lugar é. Eu na sinto Europa. isso. Mesmo que eu more e viva em qualquer lugar. Parece que aqui é a minha base, sabe? Foi onde tudo começou, é onde eu me sinto em casa. Eu viajo pra qualquer lugar,
mas quando eu volto pra cá, eu me sinto em casa aqui. Eu sinto a mesma coisa, tá, Dai? Eu acho que tem tudo a ver. É, apesar da minha família toda estar no Brasil, somente a minha filha estar aqui, né? A minha família toda, eu sinto muita falta, principalmente dos meus sobrinhos, dos meus Uhum. irmãos, das minhas cunhadas, porque eu tenho uma família maravilhosa no Brasil, que a qualquer momento que eu quiser voltar, está lá me esperando de braços abertos, mesmo tendo essa é a parte ruim, né? Da gente deixar os entes queridos e por uma escolha, mas essa escolha eu fiz em 2013, né? Deixar, que é uma escolha bem difícil, principalmente na minha idade, quando eu deixei, né? Então, as pessoas me chamavam de louca, porque eu era uma velha de 45 anos imigrando como se fosse uma menina, né? Uhum. Com uma mochila, com uma mala e um sonho, né? Deixando tudo para trás, uma carreira que eu já tinha estabilizada no Brasil e vim para cá. E depois uma carreira estabilizada aqui e voltar para lá. Então, eu amo estar aqui, mas se eu tiver que ir para outro país, a qualquer momento eu também teria coragem de ir. Você Mesmo, é super. Se você tem uma energia que eu não sei de onde é, vem, que eu sei que você ia mesmo, eu sei que você eu ia, mudaria, sim, você eu iria. iria. E tenho essa vontade ainda, sabe, Thay? Eu tenho vontade de conhecer outras culturas e viver. Que eu tava falando com a minha amiga esse final de semana, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Eu falei assim, por que que você não vai e não fica lá, não trabalha, não fica, não vive aquele momento naquele local? Não só Uhum. como turista, mas viver, sabe? Viver, fazer amizades, fazer ciclo, conhecer pessoas, conhecer a cultura. Eu tenho muita vontade de fazer isso de novo, ir para outro país, mas eu sempre penso em voltar para Portugal. Eu gosto muito daqui. Uhum. Gosto muito. Tá, e assim, aproveitando assim esse gancho, né, que a gente tá falando aqui do país de Portugal, quais são os seus projetos futuros, assim? O que que você tá pensando, né, esse retorno seu? Eu sei que você já tá atuando, eu já sei disso, eu sei que você já tá nesse projeto que parece que é realmente uma coisa que você se apaixonou, né, por esses suplementos. Mas você pode contar um pouquinho pra gente de quais serão os seus próximos passos ou não? Então, claro que sim. É, meus próximos passos. Então, escrever meu segundo livro, porque Ai, isso é uma né? coisa que eu queria falar, gente. Ela é escritora acima de tudo, né? Ah, Escritora, mas né? É assim. eu fiz parte de um E projeto também no livro Empreendedorismo, exato, né? era isso que eu Falando queria sobre falar, empreender. né? Por isso que você tá aqui, eu acho que faz todo sentido. O qual assim, eu cheguei a ler, mas eu não li muito porque eu queria que você contasse aqui um pouco pra gente, o que que você contou ali, Então, qual é o conteúdo do essa livro. parte do livro, porque eu sou coautora, eu contei a parte da imigração, né? Ai, que legal. Contei todo esse contexto de sair do Brasil, chegar aqui, até o até voltar, vir, fazer, construir, viver, voltar para o Brasil, lançar minha linha de cosmético, que eu Uhum. lancei uma linha de cosmético, então escrever meu primeiro livro, o segundo livro já está sendo escrito, né? Gente, eu fico pensando, que mulher é essa? Mas Não, porque, ó, escritora, mãe de 2 filhos e mãe maravilhosa, porque eu já vi, gente, ela fala desses filhos com amor. E tem essa sua marca, né, a de minha marca de cosméticos, cosmético que eu acho que é uma coisa dificílima de é, fazer, porque tem foi, fórmulas. E eu foi. acho que quando é um biomédico que faz, é claro que, né, o biomédico, acho que a essência da biomedicina é o estudo mesmo, Sim, né? a química, A né? química, A a parte base. química, a base. É. Então, eu tenho certeza que são Só que maravilhosos. os meus cosméticos, eles começaram no início da minha carreira. Foi com o meu problema do melasma, né? Os meus cosméticos começaram no início de onde tudo começou. Só que ele foi evoluindo. Então foram anos e anos trabalhando com peles para entender o que realmente fazia sentido em tratar uma pele. Qual era o melhor ativo, qual era a melhor fórmula. Então foram muitos anos, foram mais de 10 anos trabalhando em cima dessa fórmula. Eu desenvolvi uma fórmula totalmente vegana, com óleos ozonizados também na fórmula, que também faz toda uma diferença, e uma fórmula com 45 ativos em 3 produtos, que é um cleanser, um sérum e um creme, que tanto para peles com acne, peles com rosácea, com psoríase, melasma, e também para peles envelhecidas, como rugas e flacidez. Então ele é um multipropósito. Ele demorou muito tempo E para já está ser. disponível aqui, Ainda gente? não, Ah, eu preciso mas vou disso. Eu trazer. acho que vocês são Então, modelo, agora hein? então meu projeto, respondendo a sua pergunta é terminar o meu segundo livro, trazer o meu produto para Portugal, porque eu desisti de trazer, na Ele tira verdade, melasma? Ele tira melasma, melasma? tira melasma.
Sim. Na verdade, o melasma ele não tem cura, ele tem um gerenciamento. Você sabe, Ele gerencia o melasma, assim como eu tenho melasma, né? Mas não se percebe, Você porque usa o está seu controlado. produto? Eu uso o meu produto. Ele está controlado, né? Porque o melasma ele é um controle, né? É como a diabetes. Você precisa tomar insulina para se manter. E o melasma é a mesma coisa. Você tem que usar os ativos certos, na medida certa, para manter o melasma controlado. Então, o meu sonho, né, no futuro, meus projetos, está envolvido a produção do meu produto aqui em Portugal, que já está em produção, né, em fase de testes agora, e depois o livro, e agora esse projeto, né, com a Zizino, que é essa marca norueguesa que eu abracei, que eu estou muito feliz, né? Você fala com muito amor desse projeto. Sim. E eu tenho certeza que vai dar E muito sonhar e certo. continuar estudando, evoluindo, né? Tô agora focada no meu inglês também, Ótimo. porque tem que estudar, né? E você pensa em ter porque você hoje atende com outros profissionais, né? Você pensa em ter um espaço só seu ou Então, não? todo mundo me faz essa pergunta. Eu imagino que Porque, sim, né? Uma Cláudia, baita de uma profissional que, ó, óbvio, que eu tenho certeza que os médicos estão adorando, sim, mas todo mundo me faz essa pergunta. Cláudia, por que você não abre a sua clínica? Não é o meu sonho, não é. Não tá dentro de mim, porque eu gosto de estar em lugares diferentes, sabe? Eu não sou aquela pessoa de todo dia ter que abrir o meu espaço, atender e atender e ir não, embora você para gosta casa. da Não. conexão com as Eu pessoas tenho que e estar em vários lugares, eu tenho que estar com várias pessoas diferentes. Eu não gosto da rotina, de fazer a mesma coisa. Eu não gosto. Eu gosto de fazer coisas diferentes durante a semana, durante os meses. Gosto de estar em lugares diferentes, por isso eu gosto tanto de viajar, porque eu atendo na Suíça, na Espanha, na Itália, na França, Estados Unidos. Estados Unidos tem um local já que já fechei parceria, né? Que que eu tive lá agora legal. o ano passado e esse ano estou para ir para os Estados Unidos também. Gosto de atender lá, tenho uma clientela lá, pessoas que estão me esperando em outros países. Então Ai, que essa maravilhosa, essa gente. é a escolha entre clínica e liberdade. E eu escolhi a liberdade. Você é uma mulher super livre. Eu sou. Maravilhosa. Olha, assim, eu queria te fazer algumas perguntas mais aqui, mas eu acho que eu queria que você, antes de tudo, porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que que você. Porque você tem uma baita de uma história, né? E eu acho que você pode ensinar e motivar outras mulheres a seguirem seus sonhos e os seus caminhos, porque quando a gente conversa, nós duas aqui, eu vejo muito isso intrínseco em você, do desejo que você tem de ajudar outras mulheres. Você tem isso. Não é uma coisa, sabe, gente, balela da boca pra fora. Eu sinto mesmo esse desejo em você. Assim, diz assim, virado pra aquela câmera, que eu acho que vai ser. Você tem que falar pras pessoas. O que que você aconselharia, assim, pra uma mulher de fato, né, que tá sonhando em ser uma, sei lá, qualquer área, né? Porque eu acho que biomédica é só a sua área, mas eu acho que como você tem esse desejo de ajudar mulheres, pra todas as mulheres, Isso. qual é assim, a sua motivação, a sua palavra de motivação para essas mulheres? É aquilo que eu tinha dito ali atrás, quando a gente mudou o assunto. Primeiramente, estar perto de pessoas que querem evoluir, né? Isso Isso é eu vejo muito muito em importante. você. Isso é lindo, Eu quero porque estar sempre perto de pessoas para eu aprender. Eu quero ser sempre. Eu sei que eu tô sempre a menor ali porque eu quero chegar em um lugar maior. Então eu sempre sou a menor nos locais que eu estou. Porque o isso é dia que eu for a lindo. maior já não faz sentido. Então eu, enquanto sou a menor da onde eu estou, eu sei que eu estou evoluindo. Então se manter com pessoas melhores que você, né? Eu acho que isso é fundamental. Ser verdadeira consigo mesma, né? Com a sua própria verdade, né? Ser verdadeira, primeiramente com você e depois com as pessoas, ser sincera, né? Continuar estudando, continuar evoluindo, nunca deixar de estudar, nunca deixar de evoluir. E o empreendedorismo, que é tudo, né? Tá? Empreender hoje em dia nos países
Em todos os países, eu acho que todos os países têm suas dificuldades hoje em dia, o mundo está em dificuldade, né? E o empreender, eu acho que é a coisa mais desafiante na vida de uma pessoa, de uma mulher, principalmente uma mulher, assim, né, na minha idade ou em qualquer idade. Eu acho que empreender não é fácil, a pessoa, ela tem que sair da zona de conforto, que muitas vezes ela cria para ela uma zona onde ela se sente confortável, e eu acho que esse é o meu diferencial. Eu nunca consegui ficar numa zona de conforto, nunca. Desde o início da minha vida, desde quando eu era menina, né? Desde quando eu me casei muito cedo. Depois, quando eu me divorciei, fui 20 anos casada. Então, assim, a coragem de você sair de um casamento e recomeçar do zero. Então, sempre aquela minha. Muito forte dentro de Com mim. 2 filhos, Com né? 2 filhos pequenos, né? E começar uma vida com 40. Eu me separei, eu tinha 37 anos, eu fui para a primeira faculdade com 37 anos, porque eu nunca pude estudar, né? Então, devido ao casamento. E eu, quando saí do casamento, então saí dessa forma, fui estudar e nunca parei. E nunca consegui mais ficar numa zona, porque eu fiquei numa zona de conforto durante 20 anos num casamento, que no início foi muito bom, claro, como tudo, mas depois não foi bom e eu aguentei muito tempo. E eu poderia ter terminado antes aquela situação, mas eu fui muito levando pela família. E muitas mulheres fazem isso hoje, ficam naquela zona pela família, e que é maravilhoso você também, né, abdicar de muita coisa pelos filhos, mas nem sempre é o melhor caminho para nós mulheres, Sim. né, O que criar nós uma vida. conversamos, né, esses dias, é que às vezes a pessoa também tem uma certa dependência, né, Dependência da emocional. relação. Não é nem da pessoa, acho que é da É relação, da do relação. contexto em si, É, sabe? e naquilo que ela está inserida. Então ela tá. Não, aqui eu tô confortável, daqui eu não vou sair porque eu não sei o que tem ali na frente. Aqui eu sei o que tem, eu sei lidar com a minha dor. Ali na frente eu não sei o que tem, eu não sei o que vai acontecer. Então eu acho que o fato de eu ser essa mulher que depois de 20 anos consegui entender quem eu era, né, dentro daquele casamento e o que eu não queria mais, porque a partir do momento que você sabe o que você não quer, acabou. Ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. Então aí é onde você avança, é onde você sai daquela zona de conforto que muitas vezes aparentemente é lindo e maravilhoso para muita gente, até para você mesmo, porque você acaba se enganando, você própria, por medo, né? Por falta de coragem de dar o braço, porque você não sabe o que você vai encontrar. E foi o que aconteceu comigo. E muitas vezes eu pensei que eu era muito velha para aquilo que eu tinha que conquistar ainda na minha vida. Como Imagina tem, se você tivesse parado, né? Porque eu você não tava como parou. É. milhões de mulheres. Mas vou te, assim, te dizer, não é pra finalizar, porque eu quero te fazer mais uma pergunta, que é importante. Mas eu quero te dizer, enquanto pessoa mesmo, assim, que eu te admiro muito. Você é uma mulher muito Obrigada. guerreira, você tem uma história linda. Eu já ouvi sua história fora daqui. E eu olho pra você, assim, depois eu olho pra mim. Você é uma fonte de inspiração pra mim. Por isso que eu te também, né, acho que fez sentido você estar aqui. E eu sei que você vai fazer muita coisa ainda, sabe? Tem uma coisa linda em você, tem um brilho lindo. Eu olho pra você, eu vejo você, sabe, cheia de vida. E isso é tão bonito enquanto pessoa, sabe? Não é profissional só. Porque eu acho que antes de uma profissional, você é uma pessoa, você é mãe. E com uma história maravilhosa, uma história linda. Que às vezes eu olho pra minha história, que também não foi fácil, foi difícil. Mas eu olho pra você e eu fico pensando como foi difícil e o quanto você já passou, né? E você, eu quero te dizer que eu te admiro, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão ainda, enfim, que você vai expandir vai derramar tudo isso que você tem em outras vidas. E ouvindo Oh, isso, eu sei que estou no caminho certo, né? Porque é o meu propósito. E quando eu atinjo uma pessoa assim como você, eu sei que na minha prática clínica, durante esses anos todos, já passaram sei lá quantas mil mulheres por mim, que eu vou escrever esse livro de histórias de mulheres que passaram no meu consultório, com cada uma com a tua história. E cada uma que olha para mim e diz isso, aí eu penso assim, ainda bem, né? Ainda bem que eu tive coragem há 20 anos atrás de tomar o passo que eu tomei. e eu te vejo assim, no seu lado quando eu olho pro seu lado espiritual também, eu vejo que tem algo intrínseco em você e que de fato você às vezes se culpa por achar que não tá fazendo, mas eu quero te falar que você tá fazendo muito.
sabe? Tem muita gente que tá olhando pra você, e tem muita gente que ainda vai olhar pra você, que vai te ver. E às vezes o nosso propósito tá em lugares improváveis, Sim. em lugares que outras pessoas não alcançariam. Eu acho que você tem esse poder, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que talvez eu sinto em mim, que a gente ter acesso a lugares que talvez um pastor não teria, né? Uma pessoa que tá lá na igreja não teria. E eu vejo que você tem esse acesso e você usa isso muito bem. E não precisa, sabe, tá no padrão, porque Deus usa as pessoas mais improváveis, entendeu? E Isso. não precisa se culpar por isso, porque você é maravilhosa. A sua história, você só contar a sua história já é uma grande coisa. Você já impacta muitas pessoas. E eu quero te agradecer muito por você ter vindo. Você já tá toda chorosa aí. Mas antes de finalizar, eu acho que é uma pergunta que eu sempre faço e que surpreende muitas vezes a resposta. Mas se você hoje tivesse que almoçar com uma pessoa, quem seria essa pessoa? Nossa, que Todo per... mundo pensa, né? Mas. Nossa, essa pergunta é... Eu vou te dar uma resposta, assim, surreal, porque pode muitas pessoas até me criticar, mas, assim, seria minha mãe. Ah, claro que sim, né? Eu também, se ela tivesse vivo. Seria minha mãe, que já não está mais aqui. E que eu sei o tanto que a minha mãe gostaria de me ver como eu estou hoje. E a minha mãe não teve as oportunidades. Quer dizer, todos nós temos oportunidades, né? Todos nós temos. A minha mãe, infelizmente, não conseguiu fazer o que ela gostaria de fazer. Ela morreu muito cedo. E se fosse para estar almoçando com alguém hoje, eu gostaria de estar com ela para contar tudo o que aconteceu e que eu consegui chegar. E que eu tenho certeza que ela ia estar muito orgulhosa de mim. Que lindo. Olha, obrigado por ter vindo. Foi lindo, foi maravilhoso. Você é maravilhosa. Conta comigo Obrigada, pra amor. qualquer coisa que você precisar. Obrigada. Gente, nós vamos ficar por aqui. Foi lindo, gente, foi emocionante no final. Enfim, até a próxima. Obrigada.